Galera, aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e você está no meu canal. Eu vou basicamente democratizar o ensino da geografia e vou preparar um ótimo material para você, para o seu concurso público. Então, desde já, eu peço que você se inscreva, deixe esse like nesse vídeo, por favor, e compartilhe para o máximo de amigos. Suave? Toca a vinheta! Galera, estou aqui para preparar um curso maravilhoso para vocês. Basicamente, vou preparar todo o curso da PEMERGE. Sim, você mesmo que está esperando, o coração está palpitando, para fazer a prova da PEMERGE no ano de 2020, eu vou preparar todas as aulas de geografia para você. É, isso mesmo, de grátis, gratuito, no YouTube. Então, a gente vai ter uma sequência de 8 aulas durante esse período. Eu postarei uma aula a cada semana. Provavelmente, cada aula vai ter cerca de 3 a 4 partes. E aí, veja todas essas aulas, compreenda muito bem o material, compreenda muito bem essas aulas e a gente pode ir debatendo, discutindo, gerando dúvidas e eu vou estar aqui para ajudar você a passar nesse concurso. Todo o conteúdo de geografia de Rio de Janeiro que cai na prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu vou fornecer para vocês. Vamos para a nossa primeira parte da aula? Vamos que vamos? Então, para a gente começar o ensino sobre a geografia militar do Estado do Rio de Janeiro, a gente basicamente tem que começar por uma aula geral. Ah, professor, mas você vai falar sobre nessa aula muita coisa conceitual. Claro, porque lá na frente eu vou estar, por exemplo, falando sobre a conurbação da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. E você não vai saber o que é conurbação. Quando eu falar sobre região metropolitana, você não vai saber o que é região metropolitana. Quando eu falar sobre favelização, você não vai saber o conceito. Você tem que saber todos esses conceitos. Essa primeira aula é para isso. Não vamos perder mais tempos e vamos começar. Suave? Vamos lá. Urbanização. A nossa primeira aula, basicamente, que vocês têm que compreender. Primeiramente, a grande diferença entre crescimento urbano e urbanização. Compreende-se por crescimento urbano aquele crescimento da cidade no seu patamar, teoricamente, como físico, entende? O processo de verticalização, o processo de horizontalização das cidades, ou seja, o crescimento físico das cidades compreende-se como crescimento urbano. E também alguns teóricos também colocam como crescimento também de número de pessoas. Mas o processo de urbanização, o processo de urbanização é um pouco diferente. O processo de urbanização é o modelo de crescimento da vida urbana. Sim, o modelo de crescimento da vida urbana sobre a vida rural. Vamos imaginar aqui, que eu tenho o número de pessoas crescendo no âmbito rural e eu tenho um número maior crescendo muito mais rápido no setor urbano. Quando eu tenho maior crescimento do setor urbano comparado ao setor rural, eu tenho um processo de urbanização. Entenderam isso? Mas antes, só para a gente entender rapidamente aqui, eu quero que vocês compreendam que um país ele pode ser considerado urbano ou esse país ele pode ser considerado rural. Quando eu compreendo o país urbano? Eu compreendo o país urbano quando 50% da sua população está na cidade. É, isso mesmo. Um país, para ele ser considerado urbano, 50% da sua população tem que estar na cidade. Para um país ser considerado rural, 50% da sua população tem que estar no campo. Eu quero que vocês entendam que o país ele pode ser considerado rural e ele está sofrendo o processo de urbanização. Como assim, professor? Eu estou dizendo que mais de 50% das pessoas pode estar no âmbito rural, mas o crescimento das cidades é muito maior do que o crescimento rural. Quer dizer que as cidades estão se evoluindo e uma hora vai ultrapassar. O nome disso é urbanização. E quando ultrapassar 50% das pessoas vivendo no âmbito urbano, aí sim esse país vai ser considerado país urbano. Entendemos a diferença do que crescimento urbano e urbanização? Urbanização, o crescimento urbano maior do que o crescimento rural. Só para vocês terem noção, o Brasil ainda passa por um forte processo de urbanização. Suave? Vamos lá.
Há o conceito de cidade. Cidade é compreendido justamente como um espaço, o local de aglomeração de pessoas e capital, de intenso fluxos e trocas. Basicamente, a cidade, ela compreende o modelo de vida urbano, entende? E isso é muito notado nos processos de urbanização, onde eu tenho a criação de novas cidades ou o crescimento delas, ou seja, cada vez mais as cidades tendem a se expandir no processo de urbanização. Basicamente, um outro conceito que vocês têm que compreender é o conceito de sítio urbano. O sítio urbano é justamente o local de nascimento das cidades. É basicamente onde a cidade surgiu. Muitas cidades, basicamente no interior, muito no interior, surgem a partir das grandes malhas ferroviárias, das estações ferroviárias. O nome disso, teoricamente, desse local de nascimento, é justamente o que a gente compreende sobre o sítio urbano. Sobre o sítio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é muito discutido que ele começou no Morro Cara de Cão, ou também é muito discutido que começou sobre o Morro do Castelo, mas é onde nasce a cidade, sítio urbano. Basicamente, a gente compreendeu isso daqui e vamos para o histórico. O histórico da urbanização. Quando começa, porque cidades já existiam há muito tempo. Na Idade Média, compreendiam a Idade Antiga, já existiam cidades. Mas o urbano é diferente. O urbano, ele surge a partir da primeira Revolução Industrial, quando começa o modo de vida urbano, quando os homens são basicamente dedicados à vida do relógio. Quando eu penso em grandes cidades urbanas, no seu histórico, teve grandes construções, por exemplo, de relógios, como o caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho um grande relógio na central do Brasil. Basicamente, nesse período aqui da Revolução Industrial, a hora, ela é o processo primordial do modo de vida urbano. Você tem hora para acordar, hora para dormir, hora para entrar no trabalho, hora para sair. Então o modelo de vida urbano é sempre aquele modelo regido por horas. Basta a gente ligar o nosso rádio 6 horas da manhã e a gente vai ser regido por horas. O tempo de travessia da ponte é cerca de 18 minutos. Os intervalos do trem e metrô é cerca de 13 minutos. Tem engarrafamentos na Avenida Brasil, no qual compreende aí um engarrafamento de cerca de 23 minutos. No espaço tal, no espaço tal, no espaço tal. Esse modelo de vida urbano é compreendido pelo horário. E isso surge a partir da primeira Revolução Industrial. Captou comigo? Tá comigo? Então vamos compreender e vamos passar nesse concurso. Foca aqui comigo. Basicamente, um outro conceito que vocês têm que definir, que a gente vai definir aqui, é o conceito de rede urbana. A rede urbana é justamente aquele palco onde acontecem os fluxos entre os fixos. Basicamente, eu penso as cidades, elas são compreendidas por fixos. Por exemplo, a minha casa, o meu trabalho, a casa dos meus familiares, isso são fixos. Agora, os fluxos é justamente o que vai ligar esses fixos, como os meios de transportes, como as vias de transportes, as ruas, estradas, avenidas, assim como sistemas ferroviários, o sistema rodoviário. Isso é a rede urbana. Para uma cidade ser bem desenvolvida, ela precisa ter no seu caráter, ter na sua estrutura uma boa rede urbana, bem distribuída. Vamos falar sobre o caso do Rio de Janeiro e o quanto a cidade e estado do Rio de Janeiro têm perdido seu poder econômico frente a outros estados. E uma dessas características é a má distribuição e má desenvolvimento e o mau desenvolvimento da rede urbana do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, teoricamente é o palco de fixos e fluxos dentro do espaço urbano. Vamos para um próximo tópico, importantíssimo, que é o tópico de hierarquia urbana. No tópico de hierarquia urbana é muito bem definido justamente as cidades passando a controlar outras. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado eu trabalhava em Rio Bonito. E aí em Rio Bonito era muito comum, era muito notório uma grande crise se formando em Rio Bonito. E aí
aí, basicamente, eu fui questionar as pessoas de Rio Bonito o porquê daquela crise estava se formando. E aí, alguns vieram a resposta. Muita gente que mora em Rio Bonito trabalhava em Itaboraí. E aí, com a diminuição do Comperj, diminuição de desempregos e crise sobre o petróleo, basicamente muita gente foi demitida e entrou crise em Rio Bonito. E aí, se a gente for lá em Itaboraí e for perguntar a respeito do Comperj, ele vai botar a culpa no Rio de Janeiro e vai dizer, a economia do Rio de Janeiro começou a se deteriorar e aí veio menos investimentos para Itaboraí e com isso gerou essa crise. Quer dizer que é uma crise sequenciada da cidade do Rio de Janeiro, que passa para a cidade de Itaboraí, que passa para a cidade do Rio Bonito. Então é como se fosse hierarquia. Não vamos pensar na horizontal, mas vamos pensar na vertical, onde no topo dessa hierarquia sempre vai estar definido, grave esse nome, por favor, a metrópole. A metrópole é a cidade onde ela passa a exercer influências, principalmente diretas, sobre outras cidades ao seu entorno, ao seu contorno justamente bem definido. No topo da hierarquia urbana sempre fica definida a chamada metrópole e ela passa a definir culturalmente, socialmente, economicamente as outras cidades. Numa definição rápida, no qual esse termo é muito difícil de ser definido como metrópole, mas seria uma cidade onde a área de influência dessa cidade é maior do que a sua área física. Entenderam? Compreenderam essa sacada? Então eu tenho uma área física de uma cidade que é isso daqui, que está em vermelho. Porém, a área de influência dela é muito maior. Ou seja, é muito bem definido esse conceito de metrópole. Entenderam essa sacada? Ou seja, ela domina a cidade A, domina a cidade B e domina a cidade C. Tem um debate muito forte entre a hierarquia clássica e a hierarquia globalizada. Não estou aqui para debater isso. A gente tem um foco direto na prova da PEMERG. E a prova da PEMERG não vai muito para esse ponto. Só a prova para aspirantes, entende? Que define mais essas coisas para quem vai ser oficial. Mas aqui no nosso nível de soldado, não é que as coisas sejam mais fáceis, mas ela tem um outro viés. O viés de você entender as funções, principalmente da metrópole do estado do Rio de Janeiro. A metrópole que é a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a metrópole ela é muito bem definida e ela é uma cidade polarizadora. Ela tem polos de atração de cidades no seu entorno. Eu quero buscar um tratamento especial médico. Eu preciso trabalhar vendendo e comprando títulos de dívidas públicas. Essas funções você só vai encontrar na cidade do Rio de Janeiro. Então as pessoas elas saem das suas cidades em torno para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. E se liga que essa área polarizadora, essa região polarizadora, não estou falando de região metropolitana, isso é assunto um pouquinho para frente. A região polarizadora pode atingir também outros estados, onde pessoas saem do Espírito Santo, Minas Gerais e vêm ao Rio de Janeiro para algum polo de atração em algum setor de serviços, por exemplo. Isso muito bem definido. Região metropolitana. Isso é importantíssimo vocês saberem. A região metropolitana, ela foi criada em 1973, no qual define-se por a região de influência direta basicamente sobre a cidade principal. Isso daí é definido a região metropolitana. Entenderam muito bem isso daí? É aquela que exerce influência direta sobre as cidades. Basicamente, eu quero definir que, já vou até adiantando aqui, ela é definida pelo poder estadual. Então o governador, ele tem o poder da canetada de definir quais são as cidades que são diretamente influenciadas pela metrópole. Essas cidades, essa reunião de cidades diretamente influenciadas são as chamadas cidades, a região metropolitana. Só se liga aqui que é muito forte o processo de
conurbação em regiões metropolitanas. A conurbação é como se eu tivesse o crescimento rural, quer dizer, o crescimento das malhas urbanas de uma cidade se sobrepondo sobre a outra. Então a cidade A, ela cresce, cada vez mais ela se expande, as áreas rurais são cada vez mais diminuídas, aumenta a expansão urbana da cidade A e da cidade B também. E elas começam a crescer, ao ponto que uma vai sobrepor sobre a outra. E você não consegue definir o final quase de uma e o início da outra, porque há um processo de crescimento das malhas urbanas e essas malhas, esse crescimento, quando elas se sobrepõem umas às outras, são chamadas de conurbação. Eu desenhei isso daqui num desenho maravilhoso que eu fiz. Essa daqui, essa partezinha vermelha, seria definida nossa querida metrópole. A gente tem cidades de influências diretas da metrópole e essa influência é definida muito bem pela nossa querida setinhas aí. Porém, essas partezinhas verdes, quer dizer, são os casos da conurbação, onde os ramos das duas cidades se confluem em quase numa malha única, processo de conurbação. Só se liga também um ponto importantíssimo, que aqui, ó, na nossa região metropolitana, nós vamos ter muito bem definido o processo de migração pendular. É muito forte isso. O que seriam migrações pendulares? É a migração de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Migrações tipicamente diárias, onde pessoas saem da sua cidade e vão para a metrópole trabalhar durante o período da manhã e tarde. E à noite elas retornam para as suas cidades. Essa migração de casa para o trabalho, isso é algo muito característico da chamada região metropolitana, entende? A região metropolitana, ela é muito bem característica, ela tem a sua característica muito forte, a chamada migração pendular. Então, quando o governador vai lá e ele precisa definir a região metropolitana, ele vai dar uma olhada também no número de pessoas que saem diariamente para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro e depois voltar para as suas cidades. Isso daí, teoricamente, muito bem definido pela migração pendular. Então, vamos ao nosso último tópico, o tópico da megalopolização. É um tópico claro que vai estar definido entre vocês. A megalopolização, por exemplo, ela é a união entre duas metrópoles. Mas como se dá essa união entre as duas metrópoles? Eu vou mover as cidades, tirar a cidade daqui e botar uma do lado da outra? Não. Basicamente, é quando as regiões metropolitanas crescem muito, se expandem muito e acaba justamente criando um intenso fluxo entre essas duas regiões metropolitanas, no qual acaba formando uma megalópole. Então, a megalópole é a junção de duas ou mais regiões metropolitanas. É muito bem definido no Brasil o caso da megalópole brasileira. O caso da megalópole brasileira, ela é muito bem definida a respeito justamente do eixo Rio-São Paulo, passando tanto ali por Campinas, São José dos Campos e aqui no Rio de Janeiro, saindo da cidade do Rio de Janeiro, passando pelo chamado Vale Médio do Paraíba, a região ali de Volta Redonda, Resende, e ali interligando os dois pontos na chamada megalópole. Entendemos esse primeiro quadro? Dá pra gente matar uma questãozinha rapidamente, só pra gente definir aqui a perspectiva. Vamos matar essa questão? Fica aqui comigo, olha aí na tela. Vamos ver essa questão aqui, ó. Se liga aqui. Vamos lá. Com relações às regiões metropolitanas, RM, no Brasil, leia as afirmativas abaixo. De acordo com estudos de regiões de influências das cidades em 2007, publicada pelo IBGE, São Paulo é a única RM a receber a denominação de grande metrópole nacional. Isso não foi falado na aula, mas isso é uma verdade, entende? Ela é definida como grande metrópole nacional. Eu já vou adiantando aqui o caso do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ele é definido como metrópole nacional, apenas. Já São Paulo é definido como grande metrópole nacional. Mas vamos focar aqui na 2, 3 e 4. A criação de uma região metropolitana é caracterizada pela conurbação de, no mínimo, duas
metrópoles entre si. Isso acabamos de ver na aula, que na verdade é a chamada megalopolização, a união de duas metrópoles entre si. Então a 2 está errada. Vamos ver a 3. A região metropolitana é resultante da necessidade da elaboração de soluções integradas para os serviços públicos que escapam à competência das políticas das prefeituras municipais que a compõem. Correto. Ou seja, justamente eu quero que vocês entendam que não fica pelas prefeituras. Justamente quem vai definir a região metropolitana e consegue justamente elaborar soluções para toda a região metropolitana é apenas o poder estadual. É definido ao poder estadual, não apenas, mas é definido ao poder estadual. Não pode ser definido ao setor municipal, porque seriam 18, no caso do Rio de Janeiro, são 21 municípios debatendo quais seriam as soluções para a região metropolitana. Então a 3 também está correta. E a 4, a Constituição de 1988 delegou aos municípios, o poder de legislar sobre a criação da região metropolitana. Por isso, na década de 90, foram criadas diversas novas regiões metropolitanas. Erradíssima. Por quê? Erradíssima. Está definido que não é os municípios que irão definir a região metropolitana, mas o que está definindo é justamente os estados que vão definir justamente sobre essa legislação. Entenderam? E aí fica a alternativa C. A alternativa C é a alternativa correta, em que a 1 e a 3 estão corretas. Então, voltando aqui para mim, eu quero que vocês entendam que essa primeira parte da nossa aula, nós temos ainda muitos tópicos para comentar sobre o processo de urbanização brasileira. Então fique comigo, vamos para a segunda aula e mantenha o foco. Aqui, ó, professor Vinícius Bretas te ajudando a passar no concurso. Valeu? Vamos que vamos, tamo junto.